Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico, na aula de hoje nós vamos falar sobre os polígonos. O que é o polígono? É a região do plano limitada por uma linha quebrada ou poligonal fechada. E a linha poligonal é aquela formada pela junção de segmentos de reta de extremidade a extremidade. Por exemplo, esse desenho aqui, ó. Observem, nós temos esses 7 pontos, A, B, C, D, E, F e G, não colineares. Se unirmos esses pontos do jeito que eu tenho aqui nessa figura, nós temos uma linha poligonal aberta. Quando ligamos de A até G, com o segmento de reta de A até G, nós temos aqui uma linha poligonal fechada, ou simplesmente polígono. No polígono nós temos várias características, que são os elementos. Lados são os segmentos de reta, A, B, BC, CD. Vértices são os pontos. Ponto A, B, C, D, E são os vértices. Ângulos, nós temos ângulos internos e ângulos externos. E nós temos as diagonais, que são segmentos de reta que ligam de um vértice ao outro, não adjacente a esse. Por exemplo, de G até B é uma diagonal. Tipos de polígonos. Nós temos o polígono convexo, não convexo e os regulares. O convexo, aí eu quero que vocês prestem atenção. Cada lado de um polígono é um segmento de reta. Nós vimos que cada lado de polígono era um segmento de reta. E esse segmento de reta pertence a uma reta suporte. Esta reta divide o plano que contém dois semiplanos. Quando todos os pontos de um polígono pertencem a somente um dos semiplanos, que a reta que contém um dos seus lados determina, diz-se que esse polígono é convexo. Dado contrário, ele não é convexo, é um polígono não convexo. Eu aprendi de outra maneira, eu aprendi assim, no meu ensino fundamental. Vou traçar aqui o segmento de reta para mostrar para vocês a diferença. Tracei aqui de um lado a outro, nesse polígono, e tracei aqui propositadamente nessa parte aqui. É claro que eu poderia ter traçado em qualquer outra parte, Mas aqui, todos os segmentos que eu traçar, os pontos ou vai pertencer aos lados ou internamente ao polígono. Os pontos desse segmento que eu tracei. Então, traçando o segmento de um lado a outro do polígono, todos os pontos do segmento vão pertencer ao polígono, ou internamente ou com relação aos lados. Aí eu chamo esse polígono de convexo. Só que existem figuras em que isso não acontece sempre. Existe pelo menos um segmento, como esse, que tem pontos que estão fora do polígono. Então, esse polígono, eu considero ele como não convexo. Então, fica mais simples observando dessa maneira. Polígonos regulares são polígonos que têm os lados e os ângulos com a mesma medida. Que eu dei o exemplo foi o quadrado, Os 4 lados têm que ter a mesma medida e os 4 ângulos também têm que ter a mesma medida. São ângulos congruentes. No caso aqui, iguais a 90 graus. Com relação à denominação e à classificação, nós temos que os polígonos podem ser classificados com relação aos lados e aos ângulos. A mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos. Nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, e aí vai. Triângulo ou trilátero, 3 ângulos, 3 lados. Quadrilátero, 4 ângulos, 4 lados. Pentágono, 5 ângulos, 5 lados. E assim por diante. Ok? E aí nós vamos iniciar o estudo falando sobre o triângulo. Por que falar sobre o triângulo?
porque ela é a menor figura, o menor polígono a existir. E ele é a base de todos os outros polígonos. Então, o triângulo ele possui 3 lados e pode ser classificado com relação aos lados e aos ângulos. Com relação aos lados, existem o triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Qual é a diferença? O equilátero possui 3 lados com a mesma medida. O isósceles possui 2 lados com a mesma medida. E o escaleno possui 3 lados com medidas diferentes. Aí a observação que eu faço, ó, o equilátero ele pode ser isósceles, mas o isósceles não pode ser equilátero. Porque depende aqui, ó, exatamente desse último, né? Desse último lado. Com relação aos ângulos, nós temos, observando, né, os ângulos, nós temos o retângulo, o acutângulo e o obtusângulo. O retângulo, ele possui aqui um ângulo, ó, igual a 90 graus. Os outros dois, chamar aqui de alfa e beta, a soma deles é igual a 90. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo na geometria plana é igual a 180 graus. Então, esses outros dois ângulos no triângulo retângulo, eles são complementares. E, obviamente, eles são agudos. Acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui os 3 ângulos com medidas menores que 90 graus. Menor que 90 graus. Os 3, tá? Obtusângulo. Um dos ângulos é maior que 90 graus. Os outros 2 são ângulos agudos. Só que com relação à classificação do retângulo, acutângulo e obtusângulo, eu também posso observar os lados e classificar dessa maneira. Porque eu consigo descobrir se ele é retângulo, acutângulo e obtusângulo observando os lados. Como é que você consegue descobrir? Através do teorema e de suas variações. Que teorema? Teorema de Pitágoras. Nós temos aqui, ó, o triângulo ABC, lado maior BC, que eu estou chamando de A, que é contrário ao ângulo de 90 graus, e esse lado também é chamado de hipotenusa. Lado AB e lado AC são os lados menores, chamados também de catetos. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o lado maior ao contrário é igual à soma dos outros dois ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Desculpa. Com relação a saber se ele é acutângulo ou obtusângulo, o acutângulo, o lado maior ao quadrado é menor que a soma do quadrado dos outros dois. E o obtusângulo, o lado maior ao quadrado é maior que a soma dos quadrados dos outros dois. Então, se isso acontecer, vai ser acutângulo. Se isso acontecer, vai ser obtusângulo. Se for igual, ele é retângulo. Então, ele é retângulo se somente se vale essa igualdade. E aqui eu dei o exemplo de um terno pitagórico conhecido. É o terno pitagórico 3, 4 e 5. A hipotenusa é 5, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok? Então, eu consigo saber se ele é acutângulo, obtusângulo e retângulo também observando os lados.
através dessa igualdade ou através dessas desigualdades. Ok? Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.